Iniciar aqui a gravação. Agora vou voltar para vocês. Vou compartilhar minha tela. Já temos 13 pessoas. E vamos seguir o nosso barco. Minha tela provavelmente já esteja até aparecendo para vocês aí, certo? Estou abrindo agora o PowerPoint. E você do outro lado da tela me diga se o meu PowerPoint já está aparecendo para você. Sim ou não? Yes or no? Me diga aí do outro lado, você, por favor, está aparecendo um PowerPoint? Tá chegando isso aí agora para vocês do outro lado da tela? Pra mim tá. Ótimo, galera. Bom, vamos retomar o raciocínio, certo? Do último encontro da gente, tá? Vamos ver aqui, né? Houve a eleição dos deputados, né? Em 1833, e eles se reuniram para estabelecer o tal do ato adicional, né? Que vai dar maiores poderes para as províncias, que nesse caso são os estados, né? Vai estabelecer regência una, né? Ou seja, vai ser um regente ao invés de três. Vai ter a abolição do Conselho de Estado, né? Que são os ricaços que tinham acesso ao imperador ou ao regente, né? Então, esse acesso dos ricaços vai acabar, né? E a população, sendo assim, vai ter um acesso maior, a população, né, mais humilde vai ter um acesso maior ao regente, ao imperador, com a abolição do Conselho de Estado. E vai estabelecer também voto direto, né, para a regência, que antes o voto era em 2 níveis, como a gente viu, né? Vitaliciedade do Estado foi mantida, ou do Senado foi mantida, né? Ou seja, os senadores continuaram exercendo o seu cargo, né, o seu mandato até o dia que morresse, para poder eles não ficarem contra o ato adicional, né? José Bonifácio foi destituído do cargo de tutor, né, de Pedrinho. Ele não iria mais orientar Pedrinho, já que José Bonifácio pertencia ao movimento dos restauradores. Dom Pedro morre em 1834, né? Colocando por terra, enterrando as intenções dos restauradores, que a intenção dos restauradores era fazer com que Dom Pedro voltasse a governar o Brasil. Quando Dom Pedro morre, então, acaba-se o sentido do movimento dos restauradores. Com a quantidade de revoltas aumentando no país, houve um racha entre os moderados, né, que os moderados eram contra os restauradores, mas apesar dos restauradores já estarem derrotados pelos moderados, o próprio grupo dos moderados vai se separar em 2 subgrupos, né, como a gente viu na aula anterior, que é os progressistas, que são favoráveis ao tal do ato adicional, né, que a gente já sabe o que viu lá em cima, e na outra ponta, o subgrupo dos moderados vão subdividir-se em regressistas. Esses moderados que vão fazer parte do movimento dos regressistas, eles irão se unir aos antigos restauradores, né, defendendo, nesse caso, o centralismo, né, do poder, né, e diminuição do poder das províncias, que o ato adicional aumentou o poder das províncias, né, por temer os riscos das revoltas populares, que estava acontecendo muitas revoltas populares no Brasil nessa época, vários movimentos separatistas de regiões que queriam se separar do Brasil, né? Então, esses regressistas tinham medo que locais do Brasil se separassem, né, do Brasil, formando um país fora do Brasil, né? Beleza. Regência de Feijó. Vale lembrar, Feijó é um cara que representa o movimento dos progressistas. Ou seja, Feijó tem o objetivo de aumentar o poder das províncias, né? Fazer com que as províncias tenham mais autonomia, tenham mais poder de decisão em relação a elas próprias. Então, a regência de Feijó vai acontecer de 1835 a 1837. Vamos ver os pontos principais sobre a regência dele. Primeiro, ele foi eleito em abril de 1835, tomou posse em outubro desse mesmo ano, né, representando uma vitória dos progressistas. Como eu disse antes, repito, Feijó vai defender os interesses dos progressistas. E quais são os interesses dos progressistas? Manter as decisões do ato adicional, principalmente no que diz respeito a respeitar a autonomia das províncias, né? Dar maiores poderes para as províncias. Bom, vão acontecer durante a regência de Feijó graves agitações separatistas, né, que ocorriam no país nesse momento, como a cabanagem, lá no Pará, a farroupilha, no Rio Grande do Sul,
revolta dos malês na Bahia. Isso tudo aconteceu durante a regência de Feijó, levando a elite agrária, ou seja, os grandes fazendeiros, né, do Brasil, a se organizar politicamente como regressistas. Então, os ricaços, os donos de grandes fazendas no Brasil, passaram a ter um posicionamento regressista por medo desses movimentos, dessas revoltas populares, certo? Que para eles eles viam isso como uma ameaça, né? Os fazendeiros, os grandes fazendeiros, viam esses movimentos como ameaças para eles. Na eleição parlamentar de 1833, né, a maioria dos deputados eleitos, 836, né, eu falei 33, é 36. A maioria dos deputados eleitos possuía um posicionamento regressista, dificultando o governo de Feijó, que pertencia aos progressistas. Atenção para isso. Feijó, ele fez um governo com a intenção de dar continuidade e dar cada vez mais força ao ato adicional, ou seja, um posicionamento progressista, onde o governo de Feijó queria que as províncias tivessem o seu poder aumentado, tá? Mas na eleição para deputados, em 1836, a grande maioria dos deputados eleitos não tinham um posicionamento progressista como a de Feijó. Eles tinham um posicionamento regressista, ou seja, a maioria desses deputados eleitos em 1836, eles não queriam que as províncias tivessem o seu poder aumentado. Ao contrário, eles queriam que as províncias tivessem o seu poder diminuído. Eles eram contra as ações propostas pelo ato adicional. Tá? Feijó não teve habilidade política para lidar com esse parlamento eleito, além de intrometer-se em questões polêmicas contra a Igreja Católica. Você vê, Feijó era um padre, tá? Era originado da Igreja Católica, mas o próprio Feijó, que era padre, no governo dele, tomou medidas contra a própria Igreja Católica. Como, por exemplo, o Feijó acreditava que não fazia sentido se cobrar celibato dos padres. O que é o celibato? É o cara não ter relacionamento sexual, certo? Com nenhuma mulher, o cara não se casar, enfim. Então, Feijó, naquela época, era contra o celibato, era contra os padres não poderem se casar, não poderem ter suas mulheres. Então, Feijó acreditava que os padres deveriam se casar, deveriam ter direito a ter as suas mulheres, certo? Mas a Igreja Católica era contra isso. Então, Feijó entrou em conflito com a Igreja Católica também por essa questão, certo? Além dele estar em conflito com os deputados regressistas, já que Feijó era progressista, tá? Então, o resultado, Feijó foi um cara que governou entrando em atrito com todo mundo que ele discordava, certo? E ele entrava em atrito forte. Isso aí, é claro, com os deputados de maioria regressista e Feijó sendo progressista, Feijó terminou não conseguindo colocar em prática as coisas que ele queria. Porque tudo que ele tentava fazer, a Câmara dos Deputados não deixava ele fazer. Porque a Câmara dos Deputados, a grande maioria dos deputados, eram contra as medidas de Feijó, que eram medidas progressistas, certo? Seguindo em frente. Todo este contexto forçou a entrega da demissão de Feijó em setembro de 1837, assumindo em seu lugar Araújo Lima, até então ministro de Feijó. Então, Araújo Lima, que era ministro de Feijó, quando Feijó entregou o cargo dele de regente, Araújo Lima assumiu, né? De forma provisória, né? Ele se tornou um regente provisório, esse Araújo Lima, tá? Até aqui, galera, tá tranquilo. Ficou confuso esse negócio de progressista, regressista, que a gente, né, fica o tempo todo batendo nisso, mas eu quero saber do outro lado da tela aí, se você ficou mais esclarecido sobre isso ou mais confuso ainda. Por favor, me dê sua posição sobre isso. Qualquer pessoa aí me diga o que é que tá achando disso. Eu achei que ficou de boa. Tranquilo? Tô achando bem interessante. Vocês estão entendendo a diferença do progressista, do regressista? Estão entendendo a função desse ato adicional? Estão entendendo por que as províncias querem ter o poder de mandar nelas próprias, né, sem precisar obedecer o governo central, certo? Então, veja que Feijó tem um posicionamento de que o governo central deve respeitar as províncias. Esse é um posicionamento progressista. Essa é a proposta do ato adicional. Já os deputados que foram eleitos em 1836, os deputados defendiam que o ato adicional estava errado
e de que o governo central deveria sim mandar nas províncias e que as províncias não deveriam ter poderes, as províncias não deveriam ter autonomia, as províncias não deveriam decidir as coisas por elas próprias, tá? Perceberam o que é o progressista, o que é o regressista, o posicionamento de Feijó, perceberam o que é o ato adicional. Isso tudo está claro, gente, ou não? Me diga aí você do outro lado da tela. Eu achei que tá bem claro. Beleza. Isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês, tá certo? Porque há um certo ponto que isso fica confuso, né? Então vocês têm que ter isso com muita clareza na mente de vocês para vocês sacarem o que é que tá rolando aqui, tá? Ok, vamos lá, vou prosseguir, tá? Vamos nessa. Regência de Araújo Lima. Lembra? Ele era ministro de Feijó. Quando Feijó entregou o cargo dele, Araújo Lima assumiu de forma provisória como regente, né? E aí ele governou de 1837 a 1840. Vamos ver o que aconteceu durante a regência de Araújo Lima, que era um antigo ministro de Feijó. Vamos ver, vamos lá. Primeiro, ao assumir ele, Araújo Lima, formou um novo ministério com políticos de posição regressista. Veja que Araújo Lima, ao invés de ter um posicionamento progressista como Feijó, ele teve um posicionamento regressista, tá? Que ficou conhecido como Ministério das Capacidades. Ou seja, Araújo Lima vai nomear ministros, todos eles com posicionamento regressista. Traduzindo, Araújo Lima vai fazer um governo com posicionamento regressista, com posicionamento contra as províncias, com posicionamento contra o ato adicional. Ou seja, Araújo Lima vai agradar aos deputados, certo? Os deputados não vão procurar problema com Araújo Lima e Araújo Lima vai conseguir governar tranquilamente porque ele vai tomar atitudes que os deputados queriam que ele tomasse, certo? Tá claro isso aqui, galera? Tá tranquilo? Me diga você do outro lado da tela. E aí, galera? Me fale aí. Por mim tá tranquilo. Tranquilão mesmo? Então, vou puxar o barco, vou seguir o baba, tá? Vamos lá. Segundo ponto. Em 1838, nas novas eleições para regente, Araújo Lima foi confirmado no cargo. Araújo Lima se candidatou a regente e ele ganhou as eleições, tá? Em 1838. Então, nesse momento, ele deixa de ser provisório para ser permanente, né? Foi confirmado no cargo, conduzindo o país de forma regressista, unindo poder legislativo e executivo no mesmo ideário de gestão. E qual era o ideário de gestão? Era o ideário regressista. Era o ideário que era contra a autonomia das províncias. Era o ideário que era contra o ato adicional. Certo? Tranquilo isso aqui, galera? Como é que tá para vocês? Me diga aí você do lado da tela. Tá de boa? Sim, sim. Belezinha mesmo, né? Ok. Bom, aqui conclui o assunto das regências, tá? Eu vou até parar de gravar essa aula, porque agora eu vou usar uns vídeos que